Glória a Deus, amados. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho estudado muito os evangelhos, que são 4, mas é um só. E Deus me trouxe uma palavra. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar ministrando na vida dos meus irmãos. Agradecer ao pastor Ricardo, que confiou. Agradecer a minha esposa, que dentre tantas coisas, agora a gente tem estudado a palavra junto, e ela tem sido uma bênção, viu, Marcelo? Ela tem trazido algumas revelações, e como a gente é um corpo só, se sinta aqui também no altar, Marcelo, em nome de Jesus. Amém, amados? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, verso 29. Esse vai ser o único versículo que nós vamos ler junto. E você guarde agora a mente de Cristo. Você guarda esse versículo que nós vamos usar ele antes de chegar na reta final, onde vai ser uma bênção. Eu queria ter o poder de falar para você deixar toda a sua enfermidade lá fora, de você deixar toda a sua depressão lá fora, de você deixar toda a sua tristeza, toda a sua angústia, toda a sua miséria, toda a sua falta de emprego, toda a sua toda a confusão de dentro da sua casa. Eu queria ter o poder de você falar, deixa lá fora e vem aqui dentro para escutar a palavra. Mas se fosse fácil assim, a gente não precisava de Jesus Cristo, nem precisava do Evangelho. Já estava tudo resolvido. Eu vou pedir para você falar para a sua doença. Fica aí até o final que hoje você vai sair. Tristeza, fica comigo aqui do meu lado, porque até o final você vai sair. Porque a pessoa que está pregando não tem poder, mas o Deus dele tem todo o poder. E no final, nós vamos trazer aqui a cruz do Calvário, com a mente de Cristo. E você vai deixar todas essas coisas hoje aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar em pé só nesse versículo, depois não vai precisar mais em nome de Jesus. Eu peço só que você acompanhe, nós vamos passear nos evangelhos. Eu acho que no tempo que Deus me deu, eu vou conseguir trazer a ministração essa noite para você em nome de Jesus. Vamos ler junto então 26, 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Pode se assentar em nome de Jesus. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Pai, eu quero te louvar, te bendizer por essa noite maravilhosa, por esse domingo, Pai, por esses irmãos que estão aqui, Pai. Eu quero em nome de Jesus, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor ministrou na minha vida, Senhor, que o Senhor possa ministrar na vida dos meus irmãos. Quero abençoar aqueles que estão assistindo pela internet, a outra parte do corpo que estão em viagem, Senhor. Pai, que a bênção que vai chegar aqui essa noite, Pai, possa alcançar a todos em nome de Jesus, porque nós somos um corpo, Senhor, e quando o Senhor resolve abençoar o corpo inteiro é abençoado. Por isso, em nome de Jesus, guarda os nossos irmãos em viagem, traga eles de volta, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Usa a minha vida agora, Pai, muda o que tem que ser mudado, acrescenta o que tem que ser acrescentado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. E apartou dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que confortava. E pondo em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou dormindo de tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entrei em tentação. Amém? O Senhor Jesus, o nosso Jesus, ali que o antecedia, depois ali daquela Páscoa, da última ceia, ele vai ali então ali para o monte, porque o nosso Jesus, além de ser Deus, ele era homem.
E ele também sentiu angústia, ele também sentiu, eu posso dizer até ali por um momento, uma depressão, uma tristeza. E ele foi orar, porque além de ser homem, ele era Deus. Ele tinha uma diferença de mim e de você, que ele era homem, ele não tinha nenhum pecado ele só foi conhecer na cruz do Calvário, que nós vamos ver mais à frente. Mas ele tinha algo que você não tem, ele sabia ver o futuro, ele sabia o que viria para ele. E aí, ele como homem, ele começa a se angustiar. Ele começa a se angustiar e ele chama os seus discípulos para ir ali até aquele monte. E ele começa a orar ali no Getsemane, que é um lugar de prensa. E ali ele começa a orar e os seus discípulos estão lá. E ele chama os mais 3 chegados ali, Pedro, Tiago e João. E ele fala, vem aqui comigo. Eu não sei se ele orava ou se ele rezava, mas eles estavam ali. E o Senhor Jesus ali ele começa a se angustiar. Ele começa a orar e ele começa a ver o que ele teria que passar. E aqueles 3 ali que ele pede para orar, muita gente fala assim, olha, preguiçosos ou desleixados. Mas eu não creio, eu creio que foi um sono do Espírito Santo. Porque aqueles discípulos não aguentariam ver a angústia do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus começa a orar, ele começa a clamar e ele começa a ver o que viria ali. E a Bíblia fala que ele se angustia, que começa a sair sangue dos seus poros. Nós temos médico aqui no nosso meio, médico, e vendo um pouco de medicina, me perdoe se eu errar, mas eu creio que seja isso. Ele venceu por 3 situações. A angústia dele, o pavor dele, ele consegue vencer um ataque cardíaco ali. Ele supera, porque ele não podia morrer de coração. Ele tinha uma cruz que era minha, uma cruz que era sua. Ele supera aquela morte ali. E aí ele passa por uma outra morte que poderia ser um ataque cerebral ali. Porque ele não podia morrer daquilo. Ele tinha que morrer por uma cruz. Estava ali, já tinha uma profecia que alguém queria derramar o sangue, alguém justo, o Filho de Deus. E ele vence. E aquela outra terceira etapa, ele começa a se angustiar tanto, que nos poros dele começa a sair sangue. A Bíblia fala aqui que começou a jorrar sangue. Você pode imaginar o seu Deus, um Deus que multiplicava o pão, o Deus que operava milagre, que expulsava demônio, agora ali com pavor, com certo medo. Ele começa a se angustiar e ali começa a sair sangue. Talvez por isso que Deus deu o sono para aquelas 3 discípulos mais chegados, porque eles não aguentariam ver aquilo lá. E talvez tentaria aquilo que não ia conseguir, atrapalhar o plano de Deus, porque tinha uma cruz para ele. E Jesus ali, naquela angústia, ele orando, ele sentindo aquele pavor, sentindo aquele medo, ele viu além do mar, ele viu além das montanhas, ele viu além das pedras, ele viu você, ele me viu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele viu você, ele me viu, e ele venceu, E aí, caminhando mais, Jesus é preso. Logo em seguida ele é preso. E aí a Bíblia fala assim, estando ainda a falar, surgiu uma multidão e uns 12 que se chamava de Judas, ia diante dele, chegou a Jesus para beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traíste o Filho do Homem. E vendo que estavam com ele, o que ia suceder, disseram, Senhor, ferirem a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. E respondendo Jesus disse, deixai-vos basta. Tocando, colocou a orelha e o curou. Disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele, saíste com espadas e porretes, como para ter um salteador. Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora, o poder das trevas. E aqui eu consegui aprender, né, nessa prisão, a cada momento, desde Jesus orando, até o momento da prisão. Já nós vamos entrar na Via Cruz. Eu consegui, em nome de Jesus, ver tantos milagres e tantas coisas, por amor de mim e amor de você. Jesus ali pega, primeiro, Pedro ali se levanta e ele pega aquela espada e corta a orelha de Malco ali como se fosse fazer justiça. A nossa justiça não é nossa, a justiça é de Deus. Mas que tremendo, Pedro andava 3 anos com aquela espada do lado dele. E Jesus nunca mandou tirar
a espada. Sabe por quê, irmãos? Pode entrar alguém aqui armado, pode entrar alguém aqui diferente da gente, que não tem essa cara de crente, que nem a minha, que nem a sua, né? E a gente logo vai querer, nem todos, mas algum vai querer excluir, porque não parece com nós, mas Jesus não. Ele falou assim, no momento certo, ele vai tirar essa espada. E aí Jesus chega, e ali o que ele faz? Ele pega aquela orelha de Malco, cola ela, e da partir dali Pedro não usa mais aquela espada. Amém, irmãos? Tem um momento certo na vida para tudo, né? Para todo tempo, e o tempo exato Deus vai fazer a obra. Então, como chegar o irmão aqui, como chegar a criatura aqui, nós vamos receber e saber que Deus vai fazer a obra. Nós não vamos vestir ele de crente, não vamos dar um banho dele de crente, não vamos maquiar eles como crente, mas vamos aguardar o momento certo, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Amém, irmãos? Eu me lembro que num dos retiros de jovens, lá no sítio do presbítero Carlos, e um outro irmão que hoje está congregando em outra igreja, teve um problema de uma situação que manifestou um demônio no filho do caseiro, e ele quase suicidou-se lá, lá, mas Deus, nós, pela misericórdia de Deus, eu e mais alguns irmãos e alguns jovens, nós fomos lá e expulsamos o demônio daquele moço. E aí nós chegamos no caseiro e falamos, olha, o senhor é a autoridade dessa casa aqui, porque o homem é a autoridade da casa, né? E nós queremos que o senhor, né, o senhor entenda que o senhor precisa entregar a sua vida para Jesus, né? Aquele outro irmão que não está mais aqui falava isso para ele, você precisa entregar a sua vida para Jesus para fechar as brechas, para que não entre demônio na sua casa. E aquele homem resistente. E aí eu lembro que eu estava do lado e mais de 20 minutos, ele fazendo um apelo para aquele senhor, ele não aceitava Jesus. Aí eu olhei os dentes dele, falava que ele era fumante, porque era todos amarelos, e eu vejo 2 maços de cigarro no bolso dele. Aí eu fiz, você sabia que para entregar a vida para Jesus, você não precisa parar de fumar? Aí ele falou, então eu quero entregar. Amém, amados? Essa era a espada dele. Eu não sei se ele fuma ainda. Eu não sei, mas eu sei que ele vai para o céu. Ele entregou a vida para Jesus. Às vezes a gente quer tirar o cigarro, às vezes a gente quer tirar a droga, às vezes a gente quer tirar o álcool da pessoa para que ela fique parecida para nós, conosco, para que ela entregue a vida para Jesus. Não, a obra é do Espírito Santo. E Deus fez isso com Pedro. Eu aprendi com isso na prisão ali do nosso Senhor Jesus. Mais adiante, ele chama Judas, no livro de Mateus, de amigo. Como chamar uma pessoa que te trai de amigo? Jesus fez isso. Jesus chamou Judas de amigo, mas não foi por falsidade. É que a falta de caráter de Judas não mudou o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Jesus se manteve. Se você foi traído, né? Eu quero dizer para você que já foi traído. Se você que foi traído, que você que é perseguido, só pode perseguir alguém que está atrás de você. Toca, andando para o alvo, vá para frente, olhando para o alvo que é o Senhor Jesus. Amém, amados? É isso. A falta de caráter de Judas não mudaria o caráter de Jesus, e é assim que nós temos que ser. Você não pede para ter a mente de Cristo, você não pede para ser igual a Jesus Cristo, é isso. Mantenha firme, fique firme. Deus é contigo, Deus é contigo. Mais uma coisa que a gente aprende na prisão. Um homem que está sofrendo, já viu o que vai acontecer com ele, um homem que está todo machucado, um homem que é Deus, e que não se usurpou disso, né? Mas se fez homem e habitou no nosso meio, né? E vai se entregar agora, porque a morte não por ele, Jesus não morreu, ele se entregou à morte no meu lugar, e ele consegue ensinar no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de sofrimento. O nosso Jesus pregava também, todo o tempo, a cada momento a gente aprende com ele, né? E aí Jesus, o nosso Jesus, é levado a Pilatos, porque ele tinha um crime civil, né? Não era um crime religioso.
logo mais na frente, Estevão teve um crime religioso, então eram os próprios judeus que julgavam, mataram ele apedrejado, mas o caso dele ali é que eles falavam que ele era rei, que ele ia derrubar o templo e em 3 dias levantaria, mas ele estava falando dele mesmo e eles já achavam que estavam tocando nas coisas materiais e ele foi julgado, então levam ele para Pilatos porque a Roma tinha o comando ali em Israel naquela época, então tinha que ser levado para eles. E acordaram Pilatos bem cedo e levaram o nosso Jesus. Pegam o nosso Jesus. E Pilatos ali pergunta, né? Você diz que é rei? Ele diz, na humildade dele, você que está dizendo. E Pilatos sabia com quem estava lidando, porque a esposa dele já tinha tido um sonho antes, já falou, olha, cuidado com esse Galileu, porque ele não é qualquer pessoa. E aí Pilatos ali tenta ali remediar aquela situação, porque ele não sabia não sabia que ali no 3º dia ia ressuscitar, porque ninguém ali sabia até o momento. Então Pilatos tenta remediar aquilo e fala, manda ele lá para Herodes. O mesmo Herodes que cortou a cabeça de João Batista. Ficou aquele jogo de empurra com o nosso Jesus. Pegaram o nosso Jesus, joga para lá, joga para cá. Herodes podia estar participando ali de uma festa, que ele gostava de muita festa, orgia. E aí leva o nosso Jesus, ele ainda fazendo uma brincadeira, fala assim, faz um milagre aí para a gente ver. Jesus não se manifesta. Para que se cumprisse aquilo que está escrito em Isaías, como um cordeiro ficou calado. E Herodes manda trazer de volta. Mas aí começa a brincadeira com o meu Jesus, com o seu Jesus. Começam ali fazer como uma sátira com o nosso Deus. Eles colocam uma capa. Falou, o senhor não é rei? Rei tem que ter capa. Colocam uma capa vermelha nele. O senhor é rei? Um outro mais malvado ainda. Rei tem que ter cetro, colocam uma cana na mão dele. Rei que tem capa, tem cetro, tem que ter coroa. Aí pegam o nosso Jesus, colocam uma coroa com uma espinha, mas não tiveram cuidado de medir a cabeça dele. Pegam uma coroa que era menor que a cabeça dele, e engancham na cabeça dele, e mais sangue cai ali naquele lugar. Mais sangue, mais sangue. O meu Jesus, o seu Jesus, sofreu aquilo que você não aguentaria, aquilo que eu não aguentaria, mas ele sofreu firme. Aquela capa, que era desonra, ela virou glória, mas lá na frente. Aquela cana virou o cedro de glória do Senhor na vida do nosso Senhor Jesus. E aquela coroa virou a coroa dos reis. E essa coroa, para aqueles que vencer, um dia, lá em Apocalipse diz que terão uma coroa para cada um aqueles que vencer. E eu já sei o que eu vou fazer com a minha. Quando ele colocar na minha cabeça, eu vou tirar e vou pôr nos pés dele, porque só ele é digno de toda a honra e toda a glória. Faz isso com a sua coroa também, em nome de Jesus. Amém? E ali, aprendemos com ele ali, então, nessa prisão, nesse julgamento falso, nessas falsas testemunhas, naqueles crimes que imputaram para o nosso Jesus, fizeram todos essa trama para que acontecesse o plano de amor. Mal eles sabiam que eles estavam nos beneficiando. E ainda não bastasse os judeus que o sangue dele caia sobre nós. Eles mesmos profetizaram que o sangue ia salvar eles um dia. Então eu creio que todo o povo judeu, por causa dessa palavra, que era um líder, salvo engano, Caifás, falou que o sangue dele caia sobre nós. Ele não sabia que é o sangue que purifica, é o sangue que restaura, e é o sangue que perdoa pecado. Amém? Na cruz, no caminho, para a cruz, Jesus pregou. Em todo o tempo ele pregava. Aquele que fazia milagres maravilhosos, aquele que participava de festa de casamento, fazia milagre, aquele que curava, aquele que expulsava demônio. No momento de tristeza, ele também pregava. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas em todo o tempo, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho, porque Jesus venceu e você também vai vencer. E eu também, em nome de Jesus. Amém? Você está aqui ainda? Jesus está. Dão aquela capa, aquele cedro, aquela coroa, e aquilo que parecia maldição, transforma a bênção na vida do nosso Jesus. E Jesus agora vai caminho via cruz.
Você já deve ter ouvido falar. No direito a gente fala muito, aqueles que têm processo e é demorado, fala assim, até o juiz fala, vamos acabar com essa via cruz, né? Esse sofrimento, esse tempo, porque eles comparam com o sofrimento do nosso Senhor Jesus, né? Sofreu muito ali, mas ele também pregou no caminho. Presta atenção, amado, presta atenção. Olha o que o nosso Jesus faz, né? Pesquisando a Bíblia, ainda que não esteja escrito, mas por revelação. E eu estou disposto a conversar com qualquer teólogo para ver se não é isso mesmo, né? Porque eu pesquisei, né? Para que isso viesse aqui à tona hoje. Jesus, então, ali machucado. Você lembra que ele soou sangue ali em Getsêmani, né? Você lembra também que ele apanhou com uma arma que era uma bola que tinha pregos na ponta que bateram nele. Pilatos tentou bater nele antes de ir para a cruz para que tentasse comover o povo para dizer, não, ele já apanhou demais, livra ele da cruz. Não, mas eles escolheram, salve Barrabás e coloca o nosso Jesus. Jesus, então, se você não viu, assista o filme de Mel Gibson ou qualquer outro filme que você vai ver. Ele estava cheio de sangue, ele estava ensanguentado pela surra, né? Pela surra. Mas aquele sangue tinha que salvar alguém no caminho. E olha que tremendo. No caminho, ele não aguenta por um momento e ele cai com aquela cruz. Logo ao lado tem um Simão Cirineu. Simão Cirineu. Pedro, mais uma coisa que eu encontrei. Pedro chamava Simão Pedro. E Simão Pedro falou, olha, Senhor, aonde o Senhor for, eu estou contigo, e no que fizer, e eu vou estar contigo. E o galo cantou, não foi 3 vezes, foi por 2 vezes, ele caiu 3 vezes. Simão Pedro. E o Senhor levanta um Simão Cirineu. Se o Simão que falou que te ajudar, vai te ajudar, não te ajudou, Deus vai te levantar outro Simão. Amém, amados? É coincidência ou cristocedência? Simão Cirineu vai ali e ajuda o Senhor Jesus. Amém, amados? Agora, estudando mais um pouco, eu vejo o que Cirineu estaria fazendo naquela hora pela manhã. A Bíblia fala que bem cedo ele vinha do campo. Muitas vezes você vê pessoas pregando e fala assim, ele estava trabalhando. Não, era dia de Páscoa, era 9 horas da manhã, bem cedo, quando Pilatos ali, ele vai para o caminho da Via Cruz, então mais ou menos era umas 9 horas da manhã, nosso Senhor Jesus foi crucificado às 3 da tarde. 9 horas da manhã, o que ele podia estar fazendo lá? Aí que vem mais uma surpresa, Jesus pregou nesse momento também. Simão Cirineu, né? A Bíblia fala lá em Atos, que alguns sacerdotes, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, de Cirene, alguns sacerdotes de Cirene, então tinha judeus convertidos. Eu creio, sem ferir o texto, que Simão Cirineu estava indo lá fazer um sacrifício. Porque era dia de culto, era dia de Páscoa, onde levava-se os cordeiros para o sacerdote, e ali confessavam os pecados, ele entrava no Santo do Santo, e depois ele aspergia aquele sangue para jogar nas pessoas. Simão Cirineu, certamente, ele deveria estar indo fazer o sacrifício que era feito anualmente pelo judeu. Era uma pessoa convertida. Agora eu te digo, ele ia lá atrás de uma gota de sangue que o sacerdote poderia jogar. E ele se mela naquela cruz de sangue do Senhor Jesus. Aquele que foi atrás de uma gota se manchou com o sangue de Jesus. Talvez ele nunca mais precisou fazer o sacrifício, porque o sangue de Jesus, ele é o que purifica e perdoa os pecados. Amém, amados? Você consegue enxergar isso também? Ele foi lá e ele, ainda que ele não soubesse que aquele que estava ali, a cruz que ele estava carregando, seria a cruz que ia salvar ele ali na frente, mas ele foi o primeiro a receber o sangue de Jesus. Amém, amados? Jesus pregou até nesse momento. Jesus pregou até nesse momento. Amém, amados? Jesus pregou até nesse momento.
ali para aquele sirineu. Depois você pode ver lá no livro de Atos que tinha gente de Cirene, que era lá da Líbia, né? E eram convertidos. Tinham até sacerdote que era de Cirene. Então, sirineu, que talvez parecia como Jailson, assim. Era um negro, forte, para carregar aquela cruz. E Deus alcançou ele, porque Deus alcançou. Amém, amados? A cruz está pesada para você? Deus levanta um sirineu para te ajudar, amados. Às vezes está aqui dentro da igreja. Aqui está com os pastores. Está difícil a cruz para você? Deus levanta. Deus levanta. Deus levanta. Ele levanta um Simão Pedro. Mas se Simão Pedro falhar, ele levanta o Simão Pedro. Um sirineu. Mas você nunca vai ficar desamparado. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone. O Senhor diz, eu sou o teu pai. Eu não vou te abandonar. Amém, amados? Sirineu. Foi ali. E aí, partindo mais para frente, já estamos indo para a grande vitória do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus ali, então, ele vai e é levado à cruz do Calvário. E ele é colocado no alto, diante daqueles outros malfeitores. Colocado no meio, para que se cumprisse a palavra de Isaías que diz que entre os salteadores colocariam ele. Ele estava ali. Coloca o nosso Jesus, o meu Jesus ali na cruz. Ele foi, sem falar nada. Aquela cruz que era minha, a cruz que era sua, ele toma aquela cruz. E ali se levanta dois reinos. Um reino do mal e um reino do bem. Não sei se existe ladrão bom, mas esse foi movido pelo Espírito Santo. E aí eu quero deixar outra situação para você, para que você saiba. Aquela pessoa que você acha que não tem jeito, aquela pessoa que não vai dar mais, aquela pessoa que você não quer nem no leito de enfermidade, porque você conhece o histórico dela, e diz, esse não tem mais jeito. Eu quero te dizer para você que tem jeito com o Senhor, né? O nosso Senhor, você vai ver, ele inaugura o céu com um ladrão, porque todos para ele tem jeito. Na reta final, no último minuto, o Senhor alcançou a vida daquele irmão, ele movido. Só que de um lado acontece o seguinte, movido pelo mal, fala assim, você é bom, desce daí e salva nós. Ele queria uma solução paliativa, momentânea. Como se abrisse um portão de uma cela de preso e vamos sair correndo. Você corre para um lado para o outro, eu quero é sair daqui, você não é bom? Salva você e salva nós aqui. Jesus não é melhoral. Jesus não é uma solução paliativa. Jesus é a cura. Jesus é a salvação. É a libertação. Mas ao mesmo tempo, o outro ladrão é tomado pelo Espírito Santo de Deus. E aquela cruz, que estava escrito Jesus, Rei da Judéia, o Espírito Santo faz com aquele homem, olha para aquela cruz, e ele diz, Senhor, primeiro, ele dá uma bronca naquele outro ladrão e diz, ele não tem culpa nenhuma, ele é justo, ele reconhece que o Senhor não tinha pecado, ele reconhece, movido pelo Espírito Santo. E aí ele diz, nós temos que pagar. E ele, olha, presta atenção, ele não quis resolver uma situação paliativa de momento. Ele não fala, Senhor, me livra da cruz, porque ele sabia que ele tinha que pagar pelas consequências, porque o pecado, o Senhor te perdoa, mas a consequência vai existir. Tanto é que o Senhor, depois ele dá ali para ele a solução para ele, mas ele fala assim, né? Jesus fala, não livra ele da morte, mas o Senhor não livra ele da cruz, porque ele tinha que passar por aquilo. E ele sabia, ele reconheceu o pecado dele, e ele fala, lembre-se de mim no futuro, quando estiver lá. Enquanto o outro queria resolver momentaneamente. Na reta final, no segundo tempo, nos últimos minutos, ele fala, Senhor, lembra-se de mim. Movido pelo Espírito Santo. Não importa como você esteja, e não importa como esteja a pessoa que você conhece, que não acha que não vai dar. Para o Senhor vai dar. Pau que nasce torto para Jesus, ele endireita sim. Não importa como você começou. Não importa como você está hoje, mas importa como você vai terminar.
E esse reconheceu que Jesus era o Senhor. Ele reconheceu, nos últimos momentos, ele reconheceu que ele era o Senhor. Ele reconheceu. E aí ele falou, lembre-se de mim. Mas olha que detalhe interessante. Ele pensou no futuro. Mas Deus resolve no presente. E eu quero profetizar que em nome de Jesus, o Senhor vai estar resolvendo situações hoje. Ele não vai te curar amanhã. Ele não vai te libertar amanhã. Ele vai curar hoje. Ele vai fazer o milagre hoje. Nós vamos orar, o Senhor vai fazer o milagre hoje. Olha o que ele fala ali para aquele cidadão que está ali na salteador. Deixa eu aqui achar o texto. Respondendo, porém, o outro representa, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Ele começa a pregar para aquele outro do lado. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse Jesus, ele olha para a cruz no meio, da onde está ali Isaías, fala que ele seria colocado no meio dos salteadores. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele fala no futuro, mas Jesus responde para ele no presente. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, amados? Jesus não quer resolver o seu problema, ele já resolveu. Jesus não quer te curar. Na cruz, Isaías 53 diz que pelas pisaduras nós já fomos sarados. Nós temos que tomar posse. Nós temos que tomar posse. Mas pastor, crente fica doente? Claro que fica. Crente morre de câncer? Claro que morre. Jesus teve um amigo chamado Lázaro, muito amigo. Você imagina uma pessoa para ser muito amigo de Jesus? Tem que ser íntegro mesmo, para ele chamar de amigo. Chamou ele de amigo. E ele ficou doente. Mas o Senhor Jesus foi lá e ressuscitou. Amém, amados? Você pode estar doente, mas você não é doente. Se você crê, hoje nós vamos orar e o Senhor vai te curar em nome de Jesus. Não no futuro, mas hoje você pode ser curado. Um dia eu vou ser salvo. Não, hoje. Se você, Romanos 10, capítulo 9, se crer no Senhor e confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Hoje, não é amanhã. Você pode sair daqui essa noite com a sua salvação garantida. Não por mérito, porque você não merece. Você e eu merecia coisa, talvez uma cruz pior. Mas pela misericórdia, pelo sangue de Jesus, nós somos curados e alcançamos a salvação. É hoje, o dia. Não sai daqui sem olhar para a cruz e dizer, Senhor, lembre-se de mim quando entrar no reino. Duas diferenças teve entre os ladrões. Um teve saudade. E o outro teve nostalgia. E eu queria te mostrar essa diferença hoje, em nome de Jesus. Saudade é uma lembrança e um sentimento que faz bem. Eu lembro do meu pai, lembro do meu tempo de criança, às vezes até canto, quero ser como criança. Lembro de tantas coisas boas. Isso é Bíblia. Jeremias fala assim, traga de volta as lembranças boas em livro de Cantares. Traga, é importante que você tenha saudade de coisas boas. Talvez, vamos chamar ele de ladrão bom? Não, mas vamos chamar de irmão já, porque aqui ele já tinha entregado a vida. O nosso irmão lá da cruz, ele teve saudade dos tempos bons, porque ninguém nasce mal. Ninguém nasce e levanta de manhã e fala, hoje eu vou matar uma pessoa. Não é? Ninguém nasce... Michael Douglas, um dia de fúria, pega uma arma e sai matando todo. Ninguém nasce assim. A vida, as circunstâncias, os acontecimentos, o deixado de lado, te faz uma pessoa ruim. Tem pessoas boas presas lá, irmãos. Tem pessoas presas, que têm histórias. E que têm saudades, têm coisas boas. Que a gente precisa amar. Jesus viu. Nós temos que olhar o coração e não a aparência das pessoas. Saudade é uma lembrança e um sentimento que faz bem. Traga de volta as lembranças boas. Mas nostalgia são lembranças que nos faz mal.
Um médico alemão começou a pesquisar sobre pessoas amputadas. E ele percebeu que essas pessoas tinham sensação e sentiam cócega onde não estava mais. Isso é uma nostalgia. Uma coisa que não dá mais para resolver. E você não tem que lembrar. Você não vai ter mais isso. Não tem mais jeito. Por isso que a palavra nostalgia vem de nostalgia. Sentir de novo. E para isso tem um versículo também que Paulo fala. Deixando as coisas que para trás ficam. E olhar para Jesus. Não me interessa o seu passado. Sua saudade eu quero participar um dia. Pode me convidar num churrasco na sua casa. Eu quero escutar das suas saudades. Mas a sua nostalgia eu não quero. Entrega na cruz do Calvário. Entrega na cruz do Calvário. O Senhor fala lá em Hebreus que dos seus pecados eu nem me lembro mais. Tem crente, 20, 30 anos na igreja, que toma aquela palavra de espinho da carne, que ninguém sabe explicar, mas como se fosse um pecado para ele. Toda vez que ele está indo mais, o diabo vem e lembra do passado dele, porque o diabo só consegue trabalhar com o seu passado. O presente é seu, o futuro é de Deus. E tem crente no nosso meio que fica vivendo do passado. E isso atrapalha as bênçãos que tem. Atrapalham as curas. Talvez uma falta de perdão. Te traz uma mágoa. O que quer dizer mágoa? Uma água suja. Eu vejo aqueles filmes, não sei se é sério o filme, o documentário, dos acumuladores. Se tem alguém aqui, vem essa noite que eu quero orar por você. Mas vai na casa do cara, tem garrafa PET, tem 18 cachorros, tem bicicleta, carrinho de nenê, assim, tudo. E aí vai aqueles americanos lá e eles vão assim, olha, nós vamos entrar aqui, nós vamos limpar. Isso você leva, mas isso aqui você não vai levar não. Lixo. Que eles têm guardado dentro da casa e não conseguem se libertar. E tem que ir psicólogo, tem que ir psiquiatra junto. Mas o único que consegue libertar todas essas coisas é o Senhor Jesus. Às vezes você está cheio de lixo aí no seu coração. Eu tinha motivo para ter um lixão no meu coração. Mas eu só tenho saudade. Eu nem quero lembrar mais. E graças a Deus o Senhor me fez esquecer de muitas coisas. Às vezes eu oro. Mesmo como pastor, isso não me faz diferente de você. Eu dependo da misericórdia, do perdão, e dependo de orar, jejuar. Porque senão, sai de mim que eu não te conheço. Eu vou orar. E é tão tremendo. Quando você vai ali, você não tem uma delegacia na sua casa, você precisa ter. Para você fazer os BO. Bíblia e oração. Você desce lá. E é tão bom quando você fala, Espírito Santo, o Senhor está aqui, e aí você pode escutar Ele. Fala, hoje eu quero liberar perdão, e eu quero, que é o mais difícil, pedir perdão. Me dê alguns nomes, me dê as pessoas. E cada vez mais, eu falo isso para a glória do Senhor, a minha lista tem diminuído. Porque ela se renova de vez em quando. Mas eu já cheguei a descer lá no meu lugar de oração. Me senti tão bem. Porque eu me senti perdoado. E eu também perdoei. Você precisa praticar isso, irmão. Falta de perdão é lixo de acumulador. Psicólogo, psiquiatra, não consegue chegar até lá. Porque está na alma. E a alma é só os médicos dos médicos. Jesus Cristo de Nazaré. Eu aproveito. Nem sei se você... É importante que eu faça isso hoje. Nem sei se você pensa mal de mim ou pensa que eu penso mal de você. Mas eu quero, perante a igreja, te pedir perdão. Queria eu saber. Eu ia pessoalmente, aí te abraçava e te pedia perdão. Mas eu creio que eu não tenho mais nada com ninguém. E eu olho para você, eu posso te olhar e te dizer, você é meu irmão, e nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo. Pratique isso, irmão, pratique. O diabo, ele trabalha com o seu passado.
Ele veio para matar, roubar e destruir. E toda vez que o diabo vier lembrar do teu passado, você vai lembrar do futuro dele, que é debaixo dos nossos pés, debaixo do pé do Senhor Jesus. Amém? Não saia daqui sem liberar perdão. Não saia daqui sem pedir perdão. Para que a glória do Senhor, para as bênçãos do Senhor, para que a cura do Senhor venha sobre ti. Nós culpamos médico, culpamos até Deus. Por quê? Faço tudo. Mas às vezes é uma falta de perdão, irmão. Amém? Não saia daqui sem pedir perdão. Não saia daqui sem liberar perdão. O Senhor ali, então, ele viu a situação daquele irmão da cruz. E ele perdoou e ele inaugurou o céu. Amém, amados? Amém? Nós estamos partindo para o final. Um Jesus que vai no monte orar, que se entrega, se angustia, né? Que tem pavor, porque ele era homem. Depois, aquele Jesus que no caminho da Via Cruz, ele prega o evangelho, ele molha o sirineu de sangue. Ali já tem ali o primeiro milagre. Aquele Jesus que na cruz do Calvário ele perdoa os pecados, reconhece que ele salva aquela pessoa ali na reta final. Jesus agora faz o principal. Porque morrer, qualquer um pode morrer. Pelas minhas filhas, pela minha esposa, pelas minhas filhas, eu morreria sim. Mas por você, irmão, seria hipócrita. Olha que a Bíblia ainda fala, o seu pastor morre pela tua ovelha, mas está falando de Jesus. Por você, eu ia pensar um pouco. Mas Jesus, ele não morreu só pelos filhos ou pelas filhas, nem esposa teve. Ele morreu pela pior pessoa. Ele morreu pelaquela pessoa que a gente despreza, aquela que junto com o da Atena a gente condena e que a gente quer ver a morte, quer cortar o pescoço. Ele morreu por essas pessoas. Jesus Cristo, o maior. Não sei se o português está certo, o maior ensinador do que é amor. Ele mesmo amou ao ponto de se entregar. Não por umas pessoas bonitas que nem vocês, que certamente já se arrependeu dos pecados, e se Jesus voltasse agora ia subir. Mas por aqueles lá que estão lá no presídio, que estão na macumba, que estão na idolatria. Ele morreu por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele não só se entregou à morte, ele ressuscitou. Amém, amados? Buda era excelente. Diz que Buda tem autocontrole, né? Se ele tivesse autocontrole, não era gordo daquele jeito, né, mãe? Buda. Chico Xavier fez obras maravilhosas. Eu arrisco dizer que fez mais obras do que nós, mas não é só por obras. Mas Buda, você vai lá na Índia, está a alçada dele lá, tem 2 guardas na porta para ninguém mexer. Chico Xavier, homem bom, fez obra mesmo. Diz que todo dinheiro que pegava, devolvia na obra. Mas se não se arrependeu, foi para o inferno e tem levado um monte junto com ele. Mas também, está enterrado em Minas Gerais. Vai lá que você vê os ossos dele lá. Mas se você for para Israel, os ossos do Senhor Jesus não estão mais lá. Ele ressuscitou. Amém, amados? Ele ressuscitou. E partindo para o final, ele ressuscitou. E eu quero terminar com algo que eu já preguei aqui. Que quando veio isso para mim, eu fiquei tão impressionado, tão impactado, crendo que tudo que está na Bíblia, para acontecer até hoje, até esse exato momento, já aconteceu. E o que tem para acontecer, irá acontecer. Porque tudo o que aconteceu até hoje foi profetizado. Não tem uma folha da Bíblia. De Gênesis até o último livro de Malaquias ali do Antigo Testamento, que você pode arrancar e falar, teve uma falha aqui. Não teve. Tudo o que foi profetizado aconteceu. E eu quero, em nome de Jesus,
profetizar. Que tudo que Deus profetizou na sua vida vai acontecer. Em nome de Jesus. Basta você crer. E se você quiser, hoje pode acontecer. Amém, amados? Jesus ali, então, é levado para uma sepultura. Outra coisa que eu descobri. Eu descobri não. Está aí para todo mundo. É que esse negócio de curiosidade bíblica, a gente vai lendo e vai... Quando Jesus nasceu, eu prometo que eu estou indo para o final, senão vocês vão pensar que eu estou voltando lá para trás. Ele nasceu, ele recebeu um estábulo, manjedoura, cada um fala de um jeito, mas era emprestado. O homem, Deus, o homem, dono de todo o ouro e toda a prata. Amém, irmãos? É Deus, filho de Deus, herdeiro de Deus. Ele teve o cuidado de pegar uma manjedoura emprestada. Aqui, quando ele morre, ou ele se entrega à morte, ele é levado para uma sepultura. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente havia seguido desde a Galiléia estavam longe vendo essas coisas. Eis que um homem de nome José, senador, um homem bem justo, que não tinha consentido o conselho nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade de judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo tirado, envolveu no lençol e pôs, fica ligado nesse negócio do lençol, e pôs num sepulcro escavado numa penha onde ninguém havia sido posto. O nosso Jesus, dono de todo o ouro, toda a prata, agora ele ganha um túmulo também. Porque esse servo, esse irmão, reconheceu que ele era Deus. E teve a oportunidade de servir um túmulo, que não foi nunca usado. Não pode ser chamado de sepulcro caiado. Bonito por fora e ruim por dentro. Não tinha cheiro de morto, não tinha morto nenhum passado, sepulcro novo. Ele vai e coloca o nosso Jesus lá. E aí, enrola o nosso Jesus num lençol. Perfumam ele. Tiveram todo o cuidado. E aí fica uma dica para você. Cuida daquele que morre. Vai visitar o cemitério, sim. Tem importância isso. Não para conversar com o morto, mas para honrar ali. Pastor, o corpo de José estava no Egito. Eles carregaram os ossos do deserto e foram enterrar lá em Israel. Tal era a importância da pessoa. Valorize. Tenha saudade dos seus mortos. Porque tiveram cuidado com o nosso Jesus. Mesmo sendo, não colocaram em qualquer lugar, colocaram ele num sepulcro novo, perfumado. E aí, fechando. Uma mulher que estava no quarto, que acompanhava o nosso Jesus. Maria de Madalena, Maria de Magdala, ela é a primeira a chegar ali no sepulcro. Aí você conhece a história, eu leio lá para a gente não alongar. Jesus derruba aquela pedra, porque não podia ter pedra no caminho de ninguém. E aquela mulher vai e olha, está vazio. E do lado ele está num jardim. Pastor, mas de onde o senhor tirou isso? Ele foi confundido com um jardineiro, a Bíblia diz. O pecado entrou aonde? No jardim do Éden. Jesus marca o encontro, através de Adão e Eva. Jesus marca o encontro com uma mulher no jardim, porque ela não podia ver um Jesus caído, morto. E ela se lembra da promessa. E aí ela olha, se espanta, ele fala o nome dela, ela fala Senhor. Ela reconheceu a voz do nosso Senhor. Eva, por um momento, por causa do pecado, Jesus falou com ela, ela não reconheceu. Mas aqui Maria Madalena, aquela mulher que não é a prostituta que falam, era uma mulher que tinha maus espíritos. E mentira é pecado como prostituição. Eu não sei o espírito ou os espíritos que ela tinha, mas ela foi liberta. E ela foi ali. E Jesus marca o encontro com ela no jardim. Olha os cuidados que ele tem. Olha o cuidado que ele tem. Ela vai, conta para os discípulos. E aí fica uma coisa que eu já falei aqui, mas que marcou minha vida. E por onde eu for, eu vou falar. Voltam lá os discípulos. E aí encontram aquele lençol jogado no chão.
e um lenço dobrado, ou um lenço enrolado. Quando alguém vai almoçar na sua casa, ou vai jantar na sua casa, ainda que você não tenha um lenço bonito, que nem minha mulher borda lá, mas você tem um guardanapo, você coloca lá para a sua visita. Imagine que você está ali servindo os seus convidados, o seu telefone toca na cozinha. Você sai, você pega o guardanapo, joga na visita ou joga em cima do prato? Não. Você dobra e põe debaixo do prato. E se alguém olhar e ver aquilo dobrado, vai dizer, não mexe no bife dele aí não, porque ele vai voltar. Você está aqui, irmãos? Prepara para dar glória. O lenço do Senhor Jesus estava dobrado. Ele vai voltar. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu chamo o grupo de louvor. Nós vamos adorar o Senhor. E você lembra. Espera aí. Ô Espírito Santo, muito obrigado. Nós começamos com um versículo, né? E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até que o dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Quando o nosso Jesus estava na cruz, pastor Juca, pegaram vinagre, colocaram na boca dele, ele percebeu e ele cuspiu fora. Por quê? O vinagre vem da quê? O vinagre vem da uva. E ele prometeu. E ele, quando promete, ele cumpre. E digo-vos, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até o dia que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Tudo que veio da uva, ele só vai tomar com você quando você estiver com ele. Amém, amados? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.